Boa noite, eu me chamo Álvaro e moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde eu vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época e trabalhava com meu pai vendendo leite em casas e em pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo dia até Santana do Acaraú deixar umas encomendas lá, que na maioria era queijo, pois fazíamos também, mas era muito pouco, pois tínhamos somente 2 vacas. E apesar de ser pequena a nossa venda, fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente de meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo, acabamos nos gostando e começamos nosso namoro. E hoje, graças a Deus, somos casados, mas no começo de tudo, os encontros que a gente tinha eram quase raros e bem rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi numa dessas minhas idas à sua casa que eu vi o lobisomem. Como já disse, minhas idas eram raras e bem rápidas, mas nos finais de semana eu passava praticamente o dia na casa da Lúcia. Eu pegava a moto de meu pai e ia até lá para ver minha amada e só retornava para casa já perto do anoitecer. E o caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido de se chegar lá. E nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me acontecido. Só que numa certa noite, algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu em um sábado comum. Peguei a moto de meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que eu ia sair, mandou eu abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer assim que eu saísse, mas não o fiz, pois confiei que seria uma viagem pequena, de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 na volta, e achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto sem abastecer e consegui chegar na casa de minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei, e ainda fiquei para o aniversário que iria ter. E só por volta de umas 9 da noite que eu decidi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto de meu pai. E aquela noite estava com brisa boa e a lua clareava bem um rio que tinha do lado da estrada. Só que bem no meio do caminho foi que meu pesadelo começou. Primeiro foi porque a moto morreu, e segundo, que eu estava no meio do nada, no total breu da noite, e de companhia eu só tinha a lua, que brilhava bastante no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto, mas nada aconteceu, e só aí que percebi que ela já estava na reserva, e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento, eu fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas confiante de que voltaria para casa, pois assim que eu chegasse em minha cidade, eu colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que pareciam palmas.
Meu corpo ficou todo arrepiado e na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava se tratar de uma assombração ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes e altas, e foi aí que percebi que elas estavam vindo da direção que eu ia. Parei minha moto e saí do meio da estrada e fui para trás de uma moita para esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava, com mais medo eu ficava, pois algo no meu subconsciente dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha do lado da estrada e fiquei lá no meio, só com a cabeça de fora, esperando aquilo passar logo. E depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura. Era um bicho que andava com a cabeça baixada e tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro. E fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra, e eram elas que faziam o barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido, ia num trote que nem um cavalo, e fazia um barulho pesado no chão. E ele sequer olhou para minha moto ou para mim, e só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo e esperei aquele som de palmas estarem bem longe para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. E depois de cerca de 10 minutos que aquilo tinha passado, eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se eu estava molhado ou não. O que eu queria era sair logo dali. Vesti minha roupa e comecei a correr para tentar chegar em casa. E depois de meia hora de caminhada, eu finalmente cheguei em minha cidade, todo molhado e me tremendo de medo. Abasteci a moto e fui direto para casa. Meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram por que eu estava daquele jeito e menti, dizendo que tinha caído no rio, pois tive medo de me chamarem de mentiroso. Tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com a criatura que eu vi, como os barulhos de palmas que escutei daquela coisa. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido e sempre abastecia bem a moto de meu pai. E a minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo nos finais de semana. E contei para amigos desse meu ocorrido, e eles me confirmaram que se tratava de um lobisomem, que eu tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo.